Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos continuar estudando sobre o agrupamento hierárquico. No vídeo anterior a esse, a gente estudou sobre a teoria do agrupamento e agora a gente vai ver a sua implementação. Então já vamos começar aqui. Esse aqui é o Colab que eu estou desenvolvendo desde a primeira aula sobre esse nosso estudo de aprendizado de máquina. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu comecei aqui, gente, apenas criando mesmo os dois conjuntos de dados. Aparentemente, eles não têm nenhuma relação e eu quero ver como que esse agrupamento ele vai encontrar aqui uma lógica de separação para os meus dados. Nessa linha 6 e 7 aqui, eu só pedi para ele fazer a plotagem dos meus dados. A gente já conversou um pouquinho a respeito da plotagem desses gráficos com a biblioteca Matplotlib. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu, tá aqui em cima no card para você conferir. Se você tem interesse de saber quais os tipos de dados que a biblioteca ela vai fornecer e como você plotar mesmo cada um deles aqui dentro dos seus códigos em Python. Só para deixar uma coisinha bem clara aqui, eu criei com apenas dois conjuntos de dados, com apenas duas variáveis, mas não é limitado a duas apenas, tá? Você consegue fazer com a quantidade de variáveis que você queira. Mas então vamos seguir. Aqui eu só estou imprimindo mesmo qual que é os meus dados, como eles estão separados. E aqui a gente pode perceber que eles meio que são tendenciosos, né? Porque meio que sozinho ali ele já separou os dois conjuntos de dados como sendo duas coisas diferentes, né? Eu tenho um pouquinho de dados aqui em cima e um pouquinho de dados ali no canto inferior esquerdo. Nessa parte de baixo eu tenho a criação de um agrupamento na forma de um dendrograma que a gente viu no vídeo anterior. Então eu começo aqui importando as bibliotecas que eu vou utilizar e na linha 4 eu estou transformando os meus dados em um conjunto de pontos. Então eu peço para o Python mesmo fazer um zip na minha variável número 1 e na minha variável número 2, que contém os meus conjuntos de dados aqui de cima, e depois peço para ela transformar tudo em uma lista. Isso aqui é bem Python mesmo, tá, gente? Então deixa eu só imprimir aqui para vocês verem como que vai funcionar aqui essa compactação dela, essa transformação. Então eu coloco aqui print dataset, cria uma associação de posições dentre os dois conjuntos de dados. Então perceba que o 21 e o 38 são os primeiros dados aqui, olha, da minha variável número 1 e da variável número 2, né, da minha lista. Então ele faz ali uma tupla da posição 0, depois da posição 1 e assim sucessivamente até a posição N aqui. Então ele passa, né, fazendo toda essa transformação pra gente. E aqui na linha 6 eu quero fazer a ligação, o link age, em todos os diferentes pontos. Então eu passo aqui para ele qual que é o meu conjunto de dados já transformado, passo o método de ligação de word, que a gente conversou sobre ele no vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai lá assistir primeiro. E a métrica da distância euclidiana, que eu comentei lá também. Então eu preciso que você saiba aqui para você entender por que desses parâmetros. E aqui na linha 7 eu peço para ele realmente criar esse dendrograma para mim. Então eu passo a minha variável class aqui. E ele faz, né, na linha 9 aqui, eu peço para ele plotar. Então ele mostrou aqui qual que é o dendrograma criado, qual que é a separação que ele fez com os meus dados, de acordo com esses dados aqui, com essa minha variável número 1 e número 2. E esse gráfico, ele vai nos mostrar a hierarquia realmente do cluster de baixo, ou seja, os nossos pontos individuais, até o topo. Um único cluster aí composto por todos os pontos de dados. E além dessa maneira de você representar o seu agrupamento hierárquico, existe uma outra, que é da biblioteca sklearn, a scikit-learn, que ela tem essa opção aqui, olha, de agrupamento aglomerativo. A gente também conversou no vídeo anterior sobre isso. Então, se você vai fazer um agrupamento aglomerativo, ela tem essa opção aqui. Então, eu pedi para ela criar aqui para mim com dois clusters, a métrica também da distância euclidiana e esse link age aqui também com o método de ligação de word. E aqui na linha 4 eu vou passar para ela o fit predict no meu conjunto de dados.
Então eu não deixei aqui no código de baixo, né? Deixei aqui só no código de cima, mas eu preciso que os meus dados eles estejam já nessa forma, que eles sejam transformados antes da gente passar para a biblioteca sklearn, porque senão ela não consegue fazer esse agrupamento hierárquico de maneira eficiente. Tá? Então os dados têm que estar transformadinhos certinhos aqui. E ela vai fazer esse agrupamento usando os parâmetros definidos que a gente pediu para ele e o nosso número escolhido de clusters. Então aqui eu pedi para ela separar em 2 clusters e na linha 6 eu passo para ela imprimir aqui qual que é o meu conjunto de dados 1, conjunto de dados 2 e esse C, que é o parâmetro de cor, que a gente já estudou também quando a gente viu a questão dos gráficos, eu passo aqui esse labels e ele vai entender que é a quantidade de labels que eu tenho aqui. No caso, essa quantidade vai ser de 2, porque é a quantidade de clusters que eu pedi para ela separar. Então, se eu venho aqui e printo o labels, ele vai retornar aqui para mim se ele vai ser de um cluster ou não. Como eu tenho 2, então ele separou aqui, olha. Todos os que são 0 pertencem a um cluster em específico e todos os que são 1 pertencem a outro cluster. Só a título de curiosidade, gente, eu estava mexendo aqui no parâmetro da quantidade de clusters para ver como que ele ia se comportar mesmo. E aqui foi a separação que ele fez, olha. Então ele cria aqui com 4 cores diferentes e aqui embaixo ele cria 4 labels diferentes também. Então ele começa no 0 e vai até o 3. Então vai depender um pouquinho do seu conjunto de dados e da análise que você quer fazer mesmo. Porque olha, aqui ele está bem mais segmentado, bem mais separado. Então se fizer sentido para você, mexer nesse parâmetro de quantidade de clusters pode ser interessante. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Eu acho que eu sou meio japonês. Não, é sério mesmo. Toda hora que eu vou falar assim, obrigada, até a próxima, sei o que, eu vou pra frente assim, ó, igualzinho. Depois você assiste os vídeos pra você ver. Aí a gente sabe quem são os de verdade, né, Malu? Aí a gente sabe quem são os de verdade.